Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Dia 7 de fevereiro de 2017, Glória Cecília Argotti estava em casa, em Carangaço, no Mali, quando um comando jihadista a sequestrou. Desconhece neste momento onde ela está. Alguns vídeos gravados em cativeiro são a prova de vida que permite ainda alimentar a esperança de que um dia esta irmã franciscana poderá voltar a casa. Em Carangaço, as outras irmãs falam dela como uma verdadeira heroína. A história da irmã Cecília Argotti é apenas uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos, como habitualmente, com a Catarina Martins Betancourt, diretora da Fundação AIS aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O primeiro tema de hoje vai nos levar até Moçambique, porque houve mais um ataque na zona norte deste país. Foi na passada quinta-feira, dia 21 de fevereiro, e há a lamentar pelo menos um morto e 6 feridos. Os ataques aparentemente relacionados entre si ocorreram relativamente perto do estaleiro de uma empresa petrolífera, a Anadarko, e num dos casos o alvo foi uma caravana que circulava, Catarina, na região com trabalhadores desta empresa. Sim, Paulo, e fonte da empresa comunicou que o ataque teria sido levado a cabo por um grupo de 15 desconhecidos, todos vestidos de preto, e que dispararam contra esta caravana, ferindo várias pessoas. A região de Cabo Delgado tem sido, de facto, alvo de ataques sistemáticos desde outubro de 2017, com assaltos a aldeias, destruição de casas e o assassinato de pessoas. Calcula-se mesmo que mais de 150 de moçambicanos tenham perdido já a vida nesses ataques que continuam, Catarina, a não ser reivindicados por ninguém, por nenhuma organização. Sim, Paulo, de facto, até agora não foi reivindicado, apesar de já termos mais de um ano deste tipo de ataques terem começado a sobressaltar esta população de Cabo Delgado, portanto, na zona norte de Moçambique, e, de facto, nenhum foi reivindicado, o que permite muita especulação à volta de tudo o que está a acontecer. Podemos especular até de que haja eventuais ligações a grupos jihadistas. Esta é uma questão que está a preocupar não só as autoridades moçambicanas e a Igreja Católica, é claro, mas também alguns países, nomeadamente Portugal, Reino Unido e Estados Unidos da América, que voltaram a alertar os seus cidadãos para os riscos de segurança nesta região devido aos ataques de grupos armados em Cabo Delgado, desaconselhando, portanto, viagens a vários distritos daquela província. O portal das comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, e que foi atualizado no passado dia 16 de fevereiro, lembra mesmo que desde outubro de 2017 têm sido noticiados vários incidentes graves na província de Cabo Delgado, alegadamente praticados por um movimento insurgente de matriz islâmica. E estou a citar a nota dos negócios estrangeiros, recomendando, portanto, que as deslocações se limitem ao imprescindível e desaconselhando mesmo a permanência nas áreas mais afetadas. Bom, agora vamos ao encontro de Dom Adriano Langa. O bispo de Inhambane, Moçambique, esteve recentemente de visita à sede internacional da Fundação AIS em Königstein, na Alemanha. Já o escutámos aqui na semana passada sobre a memória ainda tão presente na sociedade moçambicana nos tempos da Guerra Civil. Hoje ele vai falar sobre esta questão concreta, os ataques violentos, mortais, no norte do país, no norte de Moçambique, como acabámos de relatar no início do programa. Vamos ver então. E, sim, há essa situação dos ataques em Moçambique, que de fato tem feito vítimas entre a população e que, pronto, nos preocupa como igreja, não poder deixar de ser, porque são pessoas que morrem, são pessoas que ficam com vidas destruídas. Quando se destrói uma casa, quando se queima uma aldeia, é a vida que é destruída. Por isso, a igreja está preocupada e esperamos que as coisas se esclareçam e que, sobretudo, que as coisas acabem. É isso que nós estamos ansiosos de ver acontecer, é que acabem, porque de facto tem sido muito violento, muito duro,
essa situação. O Bispo de Inhambane também se referiu às iniciativas que a Igreja tem vindo a realizar de apoio concreto às populações fustigadas por esta onda de violência, nomeadamente um peditório realizado no passado Natal, em que todas as comunidades católicas foram convidadas a mostrar a sua solidariedade para com as populações de Cabo Delgado. Bom, auxiliar em termos, digamos, de proximidade, isso sim, está acontecendo isso. E a Diocese de Pemba, de onde é bispo o Sr. Dom Luís, é que nos representa nessa proximidade, visitando, acompanhando essas situações. Portanto, essa proximidade significa, portanto, essa presença física, mas também essa presença moral de sintonizar com aqueles que sofrem, e há gestos que se têm feito, como um peditório que se fez na altura do Natal, em que todas as comunidades foram convidadas a oferecer qualquer coisa, de toda espécie, em dinheiro, em comida, em vestuário. E fez-se isso durante o período de Natal. E são esses gestos que mostram, de facto, a proximidade da Igreja. Foi Dom Adriano Lanca, bispo de Inhambane, numa entrevista realizada na Alemanha, na sede internacional da Fundação AIS. Uma entrevista que vamos continuar a acompanhar por aqui na próxima semana com dois temas em destaque: a provável visita ainda este ano do Santo Padre a Moçambique e a ajuda que a Igreja local precisa para os seus seminários. Bom, continuando em África, vamos agora até aos Camarões, pois os bispos deste país denunciaram que está a haver uma pressão muito grande por parte de grupos separatistas contra a Igreja, nomeadamente, Catarina, contra as escolas tuteladas pelos cristãos. Sim, Paulo, de facto, a luta pela independência, que está a mobilizar as regiões onde predomina a língua inglesa, continua a atingir a Igreja. E depois de ataques a paróquias e até do assassinato de um missionário e de um seminarista, surge agora, de facto, este rapto de crianças e de jovens de escolas católicas e que está a ser entendido como um aviso à Igreja Católica. O caso mais recente ocorreu no dia 16 de fevereiro, com o rapto por homens armados não identificados de mais de 150 de estudantes e de alguns professores do Colégio Santo Agostinho, na cidade de Cumbo, que seriam libertados depois no dia seguinte, após negociações. Segundo o bispo de Cumbo, Dom Jorge Necu, as negociações foram mediadas por padres católicos que não impediram, porém, o encerramento da escola pelas autoridades por alegada falta de condições de segurança. Dom Jorge Necu, em declarações depois à comunicação social, afirma que o sequestro dos estudantes teve um objetivo concreto, Catarina. Um objetivo concreto e por isso este rapto, este sequestro dos alunos e professores foi como que um aviso. Portanto, na opinião deste prelado, Paulo, os separatistas querem encerrar todas as escolas da região e isso explica este ataque. Muito bem. Os ataques aos estabelecimentos de ensino da Igreja Católica ou de outras entidades cristãs presentes neste país, nos Camarões, assim como ao próprio clero, têm de facto vindo a aumentar à medida que crescem também as tensões entre os grupos separatistas e o governo do país. E um outro bispo, Dom Michel Bibi, da Diocese de Bamenda, já veio dizer, e agora em declarações mesmo à Fundação AIS, que esta espiral de violência está a colocar em risco os próprios elementos da Igreja, sejam eles sacerdotes, religiosas ou mesmo funcionários. Exatamente, Paulo. E, de facto, este bispo diz-nos mesmo que a Igreja está na linha da frente, ou seja, é, de facto, um dos principais alvos destes separatistas e recordou que, além deste padre e deste seminarista que já foram assassinados na região anglófona, o próprio bispo assumiu que já foi também alvo de uma tentativa de sequestro. A chamada crise anglófona dos Camarões começou há 3 anos, em 2016, com protestos, na altura pacíficos, com o objetivo de uma maior paridade na utilização da língua inglesa ao nível judiciário e educacional, especialmente nas regiões noroeste e sudoeste do país, onde essa língua predomina entre a população. Bom, a questão é que no país existem 2 regiões. Uma delas predomina a língua inglesa, que reclama mais direitos, e na outra, onde está a sede do poder, a língua mais falada é o francês. Os protestos
começaram a ser reprimidos com alguma violência pelo governo, sobretudo desde o final de 2017. E como resposta começaram a surgir mesmo grupos armados, Catarina, em nome destes independentistas. Sim, Paulo, e calcula-se que só no ano passado centenas de pessoas terão morrido em resultado destes confrontos entre estes grupos e as próprias Forças Armadas, não é? O sequestro dos alunos e professores de uma escola católica nos Camarões, ocorrido agora em fevereiro, foi apenas, podemos dizer assim, o mais recente episódio da violência relacionada com estabelecimentos de ensino cristãos. Em setembro e em novembro do ano passado, ocorreram outros sequestros, também em escolas cristãs. Podemos dizer que a Igreja Católica parece estar, de facto, a ser como que arrastada para este conflito. Há pouco citávamos o bispo de Bamenda, que denunciava ataques e assassinatos de sacerdotes e de seminaristas. Vamos agora, Catarina, lembrar aos nossos telespectadores os episódios mais marcantes destes ataques. Bom, Paulo, entre os episódios mais violentos que podemos destacar são os registados, portanto, são estes assassinatos registados no mês de outubro do ano passado, tanto de um missionário norte-americano como de um seminarista. Portanto, o missionário cristão norte-americano, Charles Wesco, de 44 anos, que pertencia à Igreja Batista, foi então morto a tiro nos Camarões no dia 23 de outubro, uma terça-feira, quando viajava então nesta zona anglófona, e há relatos que teria sido alvo de vários tiros por parte dos soldados do Exército. Dias antes, ocorreu outro assassinato, neste caso de um seminarista, que ainda hoje deixa a comunidade católica perplexa pela brutalidade demonstrada pelos soldados do Exército. Sim, Paulo, e como a Fundação na altura denunciou, também este jovem, Gerard Angivang, de apenas 19 anos de idade, foi morto a tiro por um grupo de militares em frente à Igreja Paroquial de Santa Teresa de Bam Singh, portanto numa aldeia no noroeste do país, no dia 4 de outubro do ano passado. O assassinato destes homens da Igreja leva-nos como tema, digamos, até agora ao Burkina Faso, onde na semana passada foi morto o padre missionário espanhol António César Fernández, de 72 anos. César Fernández foi assassinado a tiro num ataque realizado por cerca de 2 dezenas de homens armados ao princípio da tarde de sexta-feira, dia 15 de fevereiro, a um posto de controlo na fronteira entre o Burkina Faso e o Togo. Algum tempo antes disto ter acontecido, este padre salesiano gravava uma pequena mensagem de vídeo onde falava da alegria que sentia pelo seu trabalho junto dos jovens, pelo seu trabalho em África. Vamos ver. Buenos días. Bueno, tenho 50 anos. Bom dia. Há 50 anos que sou salesiano, com votos perpétuos. Posso dizer-vos que viver a vida salesiana, a vocação salesiana, é uma graça de Deus. Uma espécie de graças em cadeia. A única coisa que posso dizer é que recebi muitos benefícios do Senhor, precisamente no contacto com os jovens. E foram eles, os jovens, nos vários lugares por onde passei, que me ensinaram a ser salesiano, a ser aquilo que sou agora mesmo. Então, a minha vida é uma ação de graças, porque eu não mereço esta vocação. É uma vocação que me ultrapassa. Muito obrigado ao Senhor. Encoraja aqueles que sentem esta vocação a cumpri-la, porque não é fácil, mas é uma grande alegria poder servir um pouco a congregação e os jovens. Muito obrigado. Ce n'est pas facile, mais ça, c'est une joie de pouvoir servir un peu la congrégation et les jeunes. Merci beaucoup. Logo após o assassinato do padre César Fernández, nós recebemos, em Lisboa, um contacto telefónico de uma missionária, Maria Escada, que se encontra precisamente a trabalhar nesta região, mais precisamente no Togo. Ela não conseguiu ir ao velório do padre espanhol, pois tinha marcado um encontro em sua casa com um grupo de jovens, mas diz-nos nesta mensagem que vamos ver já de seguida como o assassinato do padre salesiano está a interpelar toda a igreja presente na região. Como ela diz, há que continuar o trabalho, há que continuar esta missão. Hola, buenas tardes. Les hablo desde Dapaong, que es una pequeña... Olá, boa tarde. Falo-vos de Dapaong, uma pequena cidade no norte do Togo, um pequeno país de África, onde a semana passada aconteceu algo que nos perturbou muitíssimo. No norte do Togo, na fronteira com o Burkina Faso, houve um atentado terrorista levado a cabo por jihadistas que assassinaram um missionário espanhol, que se chamava César Fernández. Foi na passada sexta-feira, às 6 horas da tarde. Viajavam de Lomé para a capital do Burkina Faso, Ouagadougou, e na fronteira foi assassinado.
Esta notícia foi um choque para nós, missionárias que estamos aqui a entregar a nossa vida, porque este homem tinha estado em África, mais precisamente no Togo, muitos anos. Chegou como salesiana em 1982 e foi um dos primeiros que fundaram a comunidade salesiana aqui. Entregou a esta missão toda a sua vida. Depois de ter sido assassinado, foi trazido para a morgue de Dapong, porque era o lugar mais próximo onde havia uma morgue, e esteve lá 2 dias até ser trasladado para Lomé. Estivemos lá todos os religiosos durante o dia, rezando e acompanhando o corpo até que foi trasladado para Lomé. Para mim, foi um momento de grande impacto, de assumir a missão. Não foi um momento de sofrimento ou de pena, mas foi antes um momento de alegria e de ação de graças a Deus, pela vida de um missionário que se entregou até ao final, até o sangue. E pensar que para que Deus seja conhecido e anunciado é preciso continuar e assumir a missão. Porque o bem tem mais força do que o mal. Isto é verdade. E é isto que continuamos a viver aqui e aquilo que queremos anunciar. O amor e o bem têm a última palavra. Da missionária Maria Escada no Togo para a madre Anés Kiema, que pertence ao Mosteiro Redentorista na Arquidiocese de Bobo Dioulasso. E de novo regressamos com isto ao Burkina Faso. Uma comunidade que, como nos vai mostrar agora a madre Kiema, vive para a oração e para o trabalho. E sobrevivem como? Com a confecção de compotas, de xaropes, de vinho e recebendo grupos para retiros. Alors, ma sœur, est-ce que vous pourriez présenter votre communauté, nous dire où est-ce que vous êtes au Burkina Faso? Madre, será que nos podia apresentar a sua comunidade onde estão no Burkina Faso e dar-nos a conhecer as vossas atividades? Muito obrigada. Nós somos do Mosteiro Redentorista, na Arquidiocese de Bobo Dioulasso, na Burkina Faso. Estamos aqui desde 1998. A nossa principal atividade é a oração, mas associamos também outras atividades para a nossa subsistência, como por exemplo a confecção de compotas de xaropes, de vinhos. Também acolhemos participantes nos retiros e que querem descansar. Nous avons aussi l'accueil des retraitants pour les ressourcements, pour ceux qui veulent se reposer. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'activité? Muito bem. Será que nos podia falar das atividades das compotas, as compotas de manga, vinho de manga, etc. É uma coisa que fazem para a comunidade ou algo que vendem também para o exterior? Les confitures de mangue, de sirop, de vin, nous les faisons pour nous, oui. Bom, a compota de manga, o xarope e o vinho fazemos para nós, para a nossa comunidade, mas em especial para a nossa subsistência. Por isso, temos uma pequena loja para vendermos estes produtos no centro do mosteiro, mas temos sobretudo a sorte de ter o apoio da Fundação AIS, que nos permitiu ter um edifício para esta transformação. Nós agradecemos-vos muito e estamos muito contentes. Por cette transformation, nous les remercions beaucoup et nous sommes contents. Agora vamos até à Índia, onde, infelizmente, se registrou mais um caso de um ataque contra a comunidade cristã. Desta vez, a notícia é o assassinato de um homem, pai de 5 filhos, por não ter renunciado, Catarina, ao cristianismo. Sim, Paulo, um homem, um pai de 5 filhos, 4 raparigas e um rapaz, que foi brutalmente assassinado após ter recusado a exigência dos moradores hindus, dos seus vizinhos, na sua aldeia, de que teria de renunciar ao cristianismo. Anand Ram Gandhi tinha 40 anos, foi decapitado e agora o seu corpo apareceu no passado dia 11 de fevereiro numa estrada perto da vila de Benas, no distrito de Nabaragampur, mas o caso foi apenas agora divulgado na semana passada por ter ocorrido numa região muito isolada no estado de Odisha. Esta história é relevante também porque um pastor evangélico local afirmou que os moradores hindus da aldeia em que vivia Anand Gandhi estariam a pressioná-lo para que ele renunciasse
ao cristianismo. Sim, de facto, uma semana antes do assassinato, Paulo, algumas pessoas terão dado este ultimato a Gandhi, ameaçando morte caso ele não renunciasse ou se continuasse a assumir-se como cristão. Este caso de facto, um sinal desta crescente violência, desta crescente brutalidade que se tem feito sentir em algumas regiões da Índia, contra as minorias religiosas, particularmente os cristãos, que vêm por parte de grupos hindus mais radicalizados na sociedade. Dia 27 de janeiro, 2 bombas explodiram na Catedral de Jolo, nas Filipinas, provocando 23 mortos e mais de 100 de feridos. Jonathan Luciano é o diretor do Secretariado Filipino da Fundação AIS, enviou-nos um vídeo com uma mensagem em que fala deste ataque e do medo que ainda existe nesta cidade. Vamos ver. My name is Jonathan Luciano, the National Director of Aid to the Church in Need, Philippines. I am standing inside Our Lady of Mount Carmel Cathedral. Chamo-me Jonathan Luciano e sou o diretor do Secretariado Nacional da AIS nas Filipinas. Encontro-me na Catedral de Nossa Senhora do Monte Carmelo, em Jolo, Sulu, no sul das Filipinas. A 27 de janeiro de 2019 explodiram 2 bombas dentro desta catedral, provocando 23 mortes e mais de 100 feridos. Os autores deste crime horrendo foram identificados como sendo de uma pequena facção do grupo Abu Sayyaf, um grupo terrorista. Após o incidente, a comunidade começou a recuperar. Os destroços da catedral foram retirados, os mortos foram enterrados, mas ainda há muito medo na cidade. Jolo está bloqueada pelos militares, mas a boa notícia é que 5 dos superiores foram capturados. O presidente declarou guerra aberta ao grupo Abu Sayyaf e lançou uma massiva caça ao homem para os autores deste crime. A minoria cristã aqui em Jolo procura a justiça e a cura. A AIS apoia o Vicariato Apostólico de Jolo há muitos anos, que continua a pedir ajuda para o diálogo interreligioso e para ajudar as vítimas e os sobreviventes desta tragédia na sua cura e intervenção psicossocial. Do ataque contra a Catedral Católica de Jolo, nas Filipinas, vamos agora até ao Iraque, pois o cardeal Dom Luís Sacco veio defender, uma vez mais, que a comunidade internacional deve apoiar os cristãos a restabelecerem-se, Catarina, na planície de Nínive. Sim, Paulo, foi na Conferência sobre Segurança, portanto, que decorreu em Munique, nos passados dias 15 a 17 de fevereiro, em que, de facto, o Patriarca Caldeu voltou a apelar à comunidade internacional para não enjeitar as suas responsabilidades nesta questão tão sensível. E, portanto, segundo este prelado, é essencial uma rápida estabilização da planície de Nínive, que já está livre das milícias jihadistas. Portanto, ele diz que a comunidade internacional deve ajudar os desalojados a regressarem às suas casas, desenvolvendo também uma estratégia eficaz por um longo período, de forma a poder garantir paz e segurança nesta região do país, que é, como se sabe, muito rico em recursos naturais. Os cristãos continuam, de facto, a viver numa situação extremamente delicada após todos os anos de ocupação destas terras bíblicas da planície de Nínive pelos jihadistas. No encontro em Munique, de que estamos a reportar, Dom Luís Sacco fez questão de recordar o impacto trágico dessa ocupação para a vida dos cristãos, que apresentou mesmo números impressionantes. Impressionantes mesmo muito impressionantes, Paulo. De facto, ao todo, durante estes anos da ocupação, em resultado desta violência jihadista, 1.225 fiéis foram assassinados no Iraque e 120 mil pessoas foram obrigadas a fugir, abandonando tudo o que tinham, tanto na zona de Mossul como na planície do Nínive, vivendo depois em campos de refugiados durante mais de 3 anos, em condições extremamente difíceis e sem que o governo central de Bagdade lhes tivesse dado qualquer tipo de apoio. Dom Luís Sacco falou também do rastro de destruição causado pelos jihadistas. Sim, Paulo, de facto, e durante este período de tempo, e em consequência desta guerra e destes atos de vandalismo propositados que este grupo fez, quase 6 dezenas de igrejas foram bombardeadas ou destruídas, e outra consequência trágica para os cristãos que Dom Luís Sacco fez questão de referir foi, durante a ocupação, foi de facto a perda das propriedades dos cristãos. Portanto, segundo Dom Luís Sacco, calcula-se que cerca de 23 mil propriedades dos cristãos e yazidis e de outras minorias tenham sido como que expropriadas pelas máfias locais. Estamos a falar em Dom Luís Sacco, a principal figura da Igreja no Iraque. Dom Luís Sacco já esteve
em Portugal a convite da Fundação AIS. Foi em novembro de 2011. E desde então, digamos que tem mantido laços estreitos com o nosso país e muito especialmente com a ajuda à Igreja que sofre. Agora vamos ver uma mensagem sua, precisamente através da AIS, em que agradece toda a ajuda que os cristãos têm recebido no Iraque e na Síria, graças à generosidade dos benfeitores e amigos da ajuda à Igreja que sofre. I am very thankful for what the Kirche in North is doing. Estou muito agradecido pelo que a AIS está a fazer, não apenas no Iraque e na Síria, mas onde quer que a Igreja sofre. Fizeram muito por nós com a alimentação, alojamento e educação e assim ainda existe 500 mil de cristãos no Iraque. Isto dá-nos esperança. Pessoalmente, estou convencido que a liberdade religiosa vai chegar e depois haverá mais cristãos. Estou a pedir-lhes que se mantenham muito próximos de nós e a encorajar as pessoas a manter-se ocupadas e a ter esperança. There will be more Christians in Iraq. I am asking them to stay very close to us, encourage people to keep busy and hoping. Do Iraque até Portugal são milhares de quilómetros de distância, mas pode haver mesmo muita coisa em comum, nomeadamente o apreço pelo trabalho desenvolvido pela ajuda à Igreja que sofre. Escutamos mesmo agora o cardeal Dom Luís Sacco a agradecer a ajuda que a Fundação AIS faz chegar todos os dias à Igreja no Iraque. E agora vamos escutar também as palavras de apreço de Dom Manuel Linda. O Bispo do Porto concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. Foi uma conversa longa, gravada no Paço Episcopal e que temos vindo, aliás, a acompanhar por aqui desde as últimas semanas. Hoje, Dom Manuel Linda vai referir-se diretamente, tal como fez mesmo agora Dom Luís Sacco, ao trabalho desenvolvido em Portugal e no mundo pela Fundação AIS. Um trabalho que, como vamos ver já de seguida, merece os maiores elogios do Bispo do Porto. E como é que o Dom Manuel avalia o trabalho da Fundação AIS? Muito bem, vocês reconverteram-se, não é? Primeiro era uma organização bastante voltada para as zonas onde de facto os cristãos também sofriam terrivelmente e onde o nome de Jesus Cristo procurou ser erradicado, e o nome de Deus, concretamente no mundo que vivia sob a órbita da antiga União Soviética. Hoje alargaram o campo e porventura numa missão ainda mais importante. Porque em determinado momento da história imaginava-se que a única força que se opunha à dimensão religiosa era o marxismo tornado sistema político. Hoje vemos que não, não é só ele, mas há tantas outras expressões, tantos outros inimigos, diria eu. Falamos há pouco do terrorismo, da repressão das minorias. Claro. E, portanto, o nosso mundo é sensível a este dado dos direitos humanos. E quando vocês chamam a atenção exatamente de que em grande parte do mundo estes direitos são violados no núcleo mais central, as pessoas acabam por ter alguma ressonância. Portanto, sublinha Sublinho o papel único, que eu não conheço outro organismo, a não ser em Espanha, em França, Porta Aberta, creio que se chama assim, um organismo também meritório e tudo isso, mas não são muitos os que se dedicam exatamente a chamar a atenção para aquelas situações em que a pessoa é violada a partir deste núcleo tão fundamental que é o da liberdade religiosa. Foi Dom Manuel Linda numa entrevista no dia em que o Bispo do Porto participou na sessão de apresentação do relatório sobre liberdade religiosa no mundo, relatório que foi também apresentado publicamente na Diocese de Leiria Fátima. Foi na quinta-feira da semana passada e nós falámos também com o cardeal António Marto. Um dos dados mais relevantes do relatório é a constatação de que a perseguição religiosa no mundo, nomeadamente aos cristãos, continua a crescer de dia para dia. O que pensa do António Marto sobre isto? Vamos conferir agora a resposta. É um fenómeno que já não vem de agora, vem do século XX, que já estão contabilizados, por exemplo, os mártires cristãos, não só católicos, mas todos os cristãos do século XX, por aquele historiador italiano Andrea Riccardi,
que são uns 25.600.000, mais ou menos, do século XX. A gente pensava, enfim, que fosse só obra dos regimes ateus e totalitários do século XX. Infelizmente, entramos no século XXI, nos seus inícios, e em vez de assistirmos a um retrocesso nesta perseguição, há uma intensificação que nos deixa um pouco boquiabertos em várias partes do mundo, não é? Naturalmente. Isto é importante, quer dizer, não nos pode deixar alheios e indiferentes a este fenómeno, quer de um ponto de vista da fé, na medida em que os cristãos são solidários na alegria e também no sofrimento, portanto. Quer do ponto de vista cultural e civilizacional, porque mostra um retrocesso na implementação e no respeito, sobretudo no respeito e efetivação dos direitos da pessoa humana. A liberdade religiosa é um direito fundamental. O princípio da liberdade religiosa é uma aquisição específica do próprio cristianismo. Por ela lutaram e sofreram os primeiros cristãos nos 2 primeiros séculos. Agora, é uma ocasião para manifestar a solidariedade entre todos os cristãos. É estranho, por exemplo, que o Ocidente não tenha tomado a peito este fenómeno. De vez em quando há um pronunciamento marginal, mas notamos, por exemplo, na Europa, uma certa corrente cultural e política até que quer cortar com as suas raízes chamadas judaico-cristãs, a laicização da Europa. Entre nós também existe uma corrente cultural em relação à fé, uma contrária à relação à dimensão religiosa no seu aspecto comunitário e público, não é? Porque um laicismo ideológico que procura reduzir a fé cristã ao ambiente meramente privado, da consciência privada de cada um, e não lhe reconhece a sua dimensão comunitária e pública, no espaço público, não é? Que é uma dimensão da pessoa humana, quer ao nível individual, quer ao nível comunitário. E como dizia já Kierkegaard, dizia assim, se Cristo viesse agora, os homens não o crucificariam, porque seria uma vergonha, não é? Contra os direitos fundamentais no Ocidente, recorde-se. Mas poluíam a ridículo. É outra maneira de atacar a fé, é ridicularizá-la publicamente, sobretudo em alguns meios de comunicação social. Isso exige dos cristãos um grande testemunho, humilde, sim, mas ao mesmo tempo corajoso e coerente também. Dia 7 de fevereiro de 2017. Glória Cecília Ergotti estava em casa, em Carangaço, no Mali, quando um comando jihadista a sequestrou. Desconhece neste momento onde está. Alguns vídeos gravados em cativeiro, entretanto, são como que a prova de vida que permite alimentar a esperança de que um dia esta irmã franciscana poderá voltar a casa. Em Carangaço, as outras irmãs falam dela como uma verdadeira heroína. Vamos agora conhecer, com a ajuda da Pilar Rocha, a história da irmã Cecília Ergotti. Fez dia 7 de fevereiro 2 anos que a vida da colombiana Glória Cecília Ergotti ficou em suspenso. Nesse dia, um comando jihadista invadiu a casa das irmãs franciscanas em Carangaço, no Mali. Os homens entraram na sala, apontaram uma arma à irmã mais nova e chamaram as outras. Os jihadistas queriam levar uma das religiosas para depois poderem negociar com as autoridades numa posição de força, para terem uma moeda de troca. A irmã Janet estava em casa e assistiu a tudo. Os homens começaram a fazer perguntas e obrigaram as irmãs a trazer os passaportes. Ali, naquela terra de ninguém, as pessoas valem consoante a nacionalidade. Um estrangeiro é sempre mais valioso do que um local. O rapto de pessoas é uma forma de financiamento das organizações terroristas. Estes grupos conseguem muitas vezes avultadas somas de dinheiro quando raptam altos quadros de multinacionais que estão a operar na região. Por isso, pediram os passaportes às irmãs. Poderia estar ali uma americana, por exemplo.
ou uma francesa. A irmã Janet lembra-se de como tudo aconteceu. A Glória percebeu que era um rapto e começou a conversar com eles, dizendo para não levarem a irmã mais jovem. Se precisassem de alguma coisa, seria com ela. Numa palavra, ofereceu-se. Foi há 2 anos. Desde então, alguns vídeos divulgados pelos jihadistas mostram que a irmã Glória está viva. Não se sabe onde. O deserto é um ótimo esconderijo. A última mensagem foi divulgada em setembro, num vídeo, e pode ver-se a irmã solicitar a ajuda do Santo Padre. Nesse vídeo, a religiosa colombiana surge ao lado de outra refém, a médica francesa Sophie Petronin. A irmã Argotti dirige-se ao Papa Francisco, agradecendo-lhe por se ocupar do seu caso, pedindo-lhe para não se esquecer também da situação da senhora Sophie Petronin, porque ela está muito doente. Gravado aparentemente no interior de uma tenda, o vídeo tem a duração de pouco mais de 7 minutos e termina com a missionária colombiana a afirmar que faz todos os dias a mala e prepara as suas coisas, pois aguarda todos os dias pela sua libertação. Glória Cecília Argotti, de 57 anos, estava a realizar há já um quarto de século um precioso trabalho humanitário e de evangelização no continente africano. O Mali e o Benin foram os 2 países onde procurou levar a ternura de Deus junto dos mais pobres, junto dos mais necessitados. Sempre muito preocupada com as crianças, mobilizou todas as suas energias para a construção de um orfanato. Uma casa que se transformou num verdadeiro oásis de amor, numa região onde a sobrevivência é a palavra de ordem no dia-a-dia. Desde há vários anos que o Mali está subjugado à violência de grupos armados que vão espalhando o terror como se de um vírus tratasse. As comunidades cristãs são um dos alvos principais. É praticamente impossível a presença da Igreja no norte do Mali. Mas mesmo no sul, a ameaça é permanente. 2 anos, 24 meses, 104 semanas, 730 dias, 17.520 horas. O tic-tac do relógio continua a sobressaltar-nos. Para as irmãs franciscanas de Carangaço, no Mali, parece que o tempo parou naquela terça-feira, quando os terroristas invadiram a casa de armas em Riste e levaram a irmã Cecília Argotti. Hoje, ela é um símbolo vivo da ousadia e do sacrifício de quem arrisca tudo para ajudar a secar as lágrimas de Deus junto dos que mais sofrem. Ela é exemplo para todos nós. Depois da história da irmã Cecília Argotti, e antes de irmos até Cara, na Síria, ao encontro da irmã Miri, dizer que foi descoberta uma vala comum na região de Raqqa, na Síria, portanto, com mais de 3.500 corpos. Cidade de Raqqa que foi considerada a capital do califado do Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico neste país. A descoberta da vala comum é importante como elemento de prova das inúmeras atrocidades cometidas neste território, nos territórios ocupados, Catarina, tanto na Síria como no Iraque, por estes grupos jihadistas. Precisamente, Paulo, e de facto a maioria destes corpos estava numa vala comum, situada na região agrícola de Al-Fuqeika, na região de Raqqa, portanto, mas ainda há outros lugares que também têm restos mortais das vítimas dos terroristas. E como disse, todos estes corpos são como que um testemunho das atrocidades cometidas pelos jihadistas nesta região e vão agora, de facto, ajudar a escrever a história trágica destes dias em que esta zona teve ocupada por estes grupos. Entretanto, na semana passada, a Caritas Internacional fez como que um balanço da guerra na Síria, lembrando que o conflito, que ainda não terminou, provocou mais de 500 mil mortos e 11 milhões de deslocados. A Fundação AIS é uma das organizações da Igreja mais empenhadas na ajuda à recuperação do país nesta situação já de quase pós-guerra. Uma situação que é de facto, Catarina, extremamente complexa. Sim, Paulo, sem dúvida, e calcula-se que neste momento haja cerca de 13 milhões de pessoas que necessitam de ajuda humanitária na Síria, portanto, das quais 6 milhões são pessoas que estão deslocadas internamente por causa da violência deste conflito, e também podemos dizer que a comunidade cristã foi brutalmente atingida durante estes anos de conflito, desta guerra, tendo em muitos lugares tendo sido o principal alvo destes grupos terroristas que atuavam neste país. Podemos também dizer, Paulo, que mais de 200 igrejas e edifícios paroquiais foram danificados ou destruídos e calcula-se que mais de 6 mil casas cristãs foram também totalmente danificadas ou parcialmente danificadas. Em resposta a esta situação, a ajuda à Igreja que sofre está a desenvolver atualmente
29 projetos relacionados com a construção e a reconstrução, não só das casas dos cristãos, assim também como de capelas, igrejas e outros edifícios que pertenciam às paróquias. Mas não só. Sim, Paulo, para além dessas iniciativas que o Paulo acabou de referir, a Fundação AES está também a apoiar 65 projetos relacionados com o alojamento das famílias cristãs e também com o providenciar a educação às crianças e aos jovens, como também apoiar na parte da alimentação e nos cuidados médicos das famílias com maiores necessidades. Para além desta ajuda material e assistencial, a Fundação AES está também, portanto, a nível internacional, está empenhada também no apoio à subsistência, tanto de sacerdotes, religiosos, irmãs e leigos, num total de cerca de quase 4 dezenas de projetos, Paulo. Muito bem. O Papa Francisco tem constantemente apelado à comunidade internacional para ajudar a promover a paz na Síria, assim como a auxiliar o país a ultrapassar o trauma causado pela guerra. Ainda no Natal do ano passado, o Santo Padre associou-se à Fundação AES na iniciativa Uma Vela pela Paz na Síria. Na ocasião, o Papa pediu aos milhares de peregrinos que se encontravam ali com ele na Praça de São Pedro, no Vaticano, que rezassem pelo Papa e com o Papa pela Síria e pelos cristãos que ainda lá vivem. Vamos agora recordar esse momento. In Syria, it's been almost 8 years since the beginning of a war where no one has won. Its victims are these children. Many of them do not remember what living in peace was like. The international Catholic charity Aid to the Church in Need is launching its Christmas campaign. It's not only in response to the dramatic humanitarian situation caused by the war, but also in support of the Christian presence in the Middle East, so it doesn't disappear. Because of this, thousands of these children have written messages and lit candles, praying for peace in their country. عم برسم بارودي لأنه هدول أسلحة الحرب. إنه يصير هذا الشيء ويرجع عم برسم حمامة بتعبر عن السلام. ولكل أطفال البنات أتمنى يصير السلام بكل وطن. بقول لك إنه بتمنى يحل السلام بكل العالم. بقول للأولاد إنه يضلوا بسلام ويجمعن الله مع بعض. In these days, all across Syria, thousands of candles are being lit as an echo of their cry for an end to war. The children, especially, they are in need for peace, to live in peace and to feel peace, because they lost a lot of this kind of peace, to go out of their houses and to play out of their houses and to come to the church, because a lot of voices happened, a lot of bumps they were heard around them. So we did this because the people or the children especially, they are in need for peace in Syria. Le grand problème que nous avons maintenant, the big issue we have now, our main priority is children. We have to work with them in faith, in their state of mind, so that they can stay in Syria. Our children's schools are the core of Christianity. Now Aid to the Church in Need will carry these same candles to many countries around the world to transmit the light of hope during Advent and Christmas. The campaign Candles for Peace in Syria wants to remind the world of the tragic situation the Christians in Syria are facing. Before the war, they were 10% of the population. Now, they're only 3 or 4%. Thus, to show the world solidarity with them and that they're not alone, this year millions of candles will be lit all over the world. Continuemos então na Síria. Numa pequena vila, relativamente perto da fronteira com o Líbano, Cara, vive uma jovem freira portuguesa, a irmã Miri. Hoje a irmã Miri vai fazer-nos um pequeno retrato do país, da Síria, mergulhado no frio do inverno, onde falta quase tudo, mas principalmente falta combustíveis, eletricidade, gás, petróleo. Vamos ouvir. Aqui no país tem havido, neste inverno, que é um bocadinho mais frio que os outros passados, uma grande penúria energética. A eletricidade quase não está presente. Gás também é muito difícil de encontrar. É preciso esperar que venha o carro com as bilhas de gás, e às vezes é preciso estar na fila 2 ou 3 horas à espera, e pode ser que se tenha, pode ser que não se tenha. E também o mazout, dizem que é difícil de encontrar, uma espécie de petróleo que se utiliza para
caldeiras de aquecimento. E no outro dia, por exemplo, passando numa loja para fazer uma nova chave, estava lá um senhor que é o marido de uma das senhoras que trabalha no Alain. Então o que é isso? Era um bocadinho uma coisa. O que é isso? Isto é um aquecedor pequenino, há eletricidade. Então gás, não há gás. E também eletricidade também não há. Vocês têm gás, conseguem arranjar gás. Depois da crónica da irmã Miri, da Síria, vamos agora até ao Vaticano para lermos algumas das mensagens que o Santo Padre nos enviou quase todos os dias nesta semana através da internet. São os tweets do Papa Francisco. O nosso programa chegou praticamente ao fim. Tempo apenas para uma nota de agenda e 2 breves apontamentos. O primeiro apontamento é para darmos conta aos nossos telespectadores do desafio do mês de março. E o segundo é para lembrarmos que todos temos uma forma simples, prática e gratuita de ajudar a AIS através da doação de 0,5% do nosso IRS. Para já, vamos então ao desafio do mês. Um desafio que nos vai levar até à Ucrânia, uma igreja e um país que está sistematicamente no centro das preocupações do Papa Francisco por ser palco de uma guerra esquecida na Europa. Vamos falar apenas num projeto que é apoiado diretamente pela ajuda à igreja que sofre. O seminário de Lviv tem 48 seminaristas que estudam e trabalham para consagrarem as suas vidas a Deus e ao serviço dos outros, graças, Catarina, à generosidade, precisamente, dos benfeitores e amigos da Fundação AIS. Precisamente, Paulo, são os seminaristas da Ordem de São Basílio, portanto, uma congregação que tem vindo a receber nos últimos tempos mais e mais vocações, de tal forma que o reitor do seminário de Lviv pediu-nos diretamente, pediu ajuda à Igreja que sofre, para garantir que não será por falta de condições que estes jovens, estes candidatos ao seminário e ao sacerdócio, não possam continuar o seu caminho e serem futuros sacerdotes. E o reitor pede ajuda exatamente para quê? Bom, Paulo, com o aumento de vida, do custo de vida que temos vindo a assistir neste país nos últimos tempos, devido a todas estas dificuldades que falamos aqui tantas vezes no nosso programa sobre a Ucrânia, é de facto também cada vez mais difícil à própria Igreja, portanto, assumir ou suportar o custo da formação destes seminaristas. E por isso, Paulo, quando o reitor entra em contacto connosco, o que ele nos pede é de facto dinheiro para eletricidade, para o gás, para a alimentação, para medicamentos, para o vestuário e para todas as coisas básicas que os jovens necessitam para a sua formação. Portanto, para além dos 48 seminaristas da Ordem de São Basílio, como já o Paulo referiu aqui, há também 4 jovens noviços, redentoristas, também em formação no seminário, embora não vivam lá, pois continuam a viver no seu próprio seminário, no próprio mosteiro, peço desculpa. E, portanto, é para todos estes que a Fundação AIS, de facto, assumiu este compromisso de apoiar na sua formação. Muito bem, fica aqui então mais este desafio para os nossos telespectadores. Ajudar um seminário na Ucrânia. Como é que alguém que nos esteja agora a ver o nosso programa pode contribuir, Catarina, para este projeto em concreto? É muito fácil, Paulo, basta entrar em contato connosco para o nosso número de telefone, através do nosso site, e dizer que quer mesmo apoiar este projeto em concreto. E, portanto, toda a ajuda que possamos receber é bem-vinda e fica já aqui, desde já, o meu agradecimento em meu nome e da Fundação AIS por todo o apoio a estes jovens seminaristas. Muito bem, obrigado. E a outra nota, então, para os nossos telespectadores, mesmo a fechar o nosso programa, é para recordar que, com uma simples cruzinha, é possível ajudar
a Fundação AIS e não custa nada. Não custa mesmo nada, Paulo. De facto, é só fazer essa tal cruzinha na nossa declaração de IRS e, portanto, estaremos logo a beneficiar os projetos da AIS. Nós hoje, no nosso programa, como todas as semanas, falamos aqui de muitos projetos, de muitas iniciativas que a Fundação tem para ajudar esta igreja necessitada, esta igreja que sofre no mundo. E, por isso, com a nossa declaração de IRS, podemos doar uma parte do nosso IRS, os tais 0,5% dos nossos rendimentos, e que vão diretamente para estes projetos de apoio à igreja necessitada no mundo e de uma forma totalmente gratuita. E, por isso, quando os nossos telespectadores estiverem a preencher a sua declaração de IRS, por favor, não se esqueçam de colocar a cruz e doar os vossos 0,5% à Fundação AIS. Muito obrigada. E assim, com este duplo desafio para ajudarmos o seminário de Lviv, na Ucrânia, são 52 jovens que sonham com o sacerdócio e cujo futuro depende, de alguma forma, da nossa solidariedade, e para doarmos 0,5% do IRS à Fundação AIS, com a tal cruzinha mágica, chegamos quase ao fim do nosso programa de hoje. Resta apenas, então, a nota de agenda. Bom, depois de Lisboa, do Porto e de Leiria Fátima, chega agora a vez de a Arquidiocese de Évora acolher mais uma apresentação do relatório da AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. E vai ser, Catarina, dia 7 de março, uma quinta-feira. Precisamente, Paulo, e todos os nossos telespectadores estão convidados para estar connosco. Portanto, a apresentação deste relatório envolve não só a Fundação AIS, mas envolve também a Arquidiocese de Évora e a Pastoral Universitária de Évora. Portanto, vai ser na próxima quinta-feira, dia 7 de março, na sede da Pastoral Universitária, portanto, um local conhecido como o Casarão, portanto, e que fica na Rua Raimundo, no número 48. Portanto, vai ser uma grande jornada que irá começar pelas 17 horas, com a apresentação da equipa de voluntários da delegação de Évora, da Fundação AIS, e depois teremos uma missa que será presidida pelo Dom Francisco Senra Coelho, e, portanto, o arcebispo de Évora, não é? E depois, portanto, nesta missa será integrada, portanto, a jornada mensal que nós temos pelos cristãos perseguidos no mundo, e depois, então, pelas 21 horas, teremos, então, esta apresentação deste relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Muito bem, fica aqui, então, já esse convite a todos os que seguem o nosso programa e que estão em Évora ou na região, também para participarem nesta sessão de apresentação do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. Uma sessão que contará, entre outros, com o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Precisamente, Paulo. De facto, o Dr. Pedro Vaz Patos fará uma conferência sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, com um enfoque especial nesta questão da liberdade religiosa, e depois a apresentação do relatório ficará a cargo da professora e da antropóloga Emma Pires, da Universidade de Évora. Portanto, e por fim, teremos então também uma palavra conclusiva de Dom Francisco Senra Coelho, o arcebispo de Évora, e por isso será uma sessão muito preenchida e que estão todos convidados, como é óbvio. Muito bem. Fica aqui então, uma vez mais, este convite, aponte na sua agenda, quinta-feira, dia 7 de março, a apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa do mundo em Évora. No site da Fundação AIS tem toda a informação útil sobre este evento e muito mais. Vai ao site da nossa Fundação e vai ver que vale a pena. E agora sim, chegamos ao fim do nosso programa. Despeço-me com amizade em nome de toda a equipa que produziu, que pensou e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.